A Prefeitura Municipal de Taubaté, com a ação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tem o prazer, a grande honra de apresentar o documentário 1922, o ano que não terminou. Esse documentário trata da história do centenário da Semana de Arte Moderna, realizada no ano de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. É um momento extremamente importante, não só para uma cidade, para um estado, mas para todo o Brasil, neste momento onde todos conseguiram lutar pela sua brasilidade, preservar o nosso nacionalismo e mostrar que o brasileiro tem alma e o brasileiro tem arte. Então, nós convidamos vocês a assistirem nesse momento o documentário 1922, o ano que não terminou. Muito obrigado a todos e bom espetáculo. Enfundando os papos, sai de pergura, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações entre dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura, escultura e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles buscavam uma renovação social e artística no país, evidenciada na Semana de 22. Como poucos, conheci as lutas e as tempestades. Como poucos, amei a palavra liberdade e por ela briguei. Sim, sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música eu deixo cantar os rios e mares desse grande Brasil. Eu não ponho mordaça na exuberância tropical de nossas florestas e dos nossos céus, que transporto instintivamente para tudo que escrevo. Os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Foi todo um movimento de redescoberta do Brasil. E o modernismo se estendeu depois. Tem várias fases. Tem a fase depois dos anos 40, dos anos 50,
que em função pós-guerra também ainda tinha. A arquitetura, por exemplo, é uma arquitetura mais tardia. Ela começa a aparecer depois dos anos 40, não em 22. Tinha alguma coisa, mas era ainda de influência muito europeia. A modernidade, o concreto armado, os grandes vãos livres, isso tudo veio um pouco depois na arquitetura. Então, o modernismo atua em todas as áreas culturais. É na música, que é o caso do Cândido, é na arquitetura, é na literatura, bastante, Mário de Andrade, Oswald, enfim, poetisas importantes. Tem a Julieta Bárbara, que eu também fiz um livro sobre ela, que foi poetisa, tem um livro publicado em 1936. Enfim, são todos movimentos de redescoberta do Brasil. O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, contribuindo para uma mudança estética e para o movimento modernista no Brasil. No terceiro dia, que foi dedicado totalmente à minha obra, eu me apresentei e minhas peças dominaram a programação. Posso afirmar que, como herança da semana, eu citaria a ruptura do academicismo e do tradicionalismo, além de uma incessante procura de valores que puderam ressaltar a identidade brasileira. Vou embora pra Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá teria a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora pra Passárgada. Aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vinha ser contraparente da nora que nunca tive. Parece mentira, mas foi no Brasil que eu tive contato com a arte moderna. Eu invento tudo na minha pintura. E o que eu vi e senti, eu estilizo. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o evento que marcou o começo do modernismo do Brasil e representou a virada de chave na sociedade brasileira. Essa virada é onde as pessoas conseguiram ver a possibilidade de falar sobre si, tanto no campo artístico, como no campo social e no campo político. Esse é um grande momento da arte brasileira. Esse evento veio com o intuito de trazer uma renovação, né, de linguagem, né, no Brasil. E quando a gente, como artista, vai trabalhando, vai fazendo alguma coisa, a gente também tem esse pensamento de sempre estar procurando alguma coisa que se renove no seu trabalho, né? Que faça com que quebre, né? Quebre paradigmas, quebre maneiras de se olhar, né, na arte. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais, o principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Devo confessar preliminarmente que eu não sei o que é belo, nem sei o que é arte.
Um dia saí de casa. Amarrei fortemente as minhas tranças de menina. Deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Uma vez que o intuito desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, as características desse momento foram ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei num burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Quando estiver cansado, deito na beira do rio e mando chamar mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Nós temos que lembrar que pessoas, artistas, que na época ainda não eram tão conhecidos, eles acabaram se tornando imortais devido a esse movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, como Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi quem declamou a sua poesia Os Sapos na abertura da semana, no Teatro Municipal de São Paulo. E muito interessante, porque até então, até sendo visto como um incompreendido pelo linguajar, que era tão diferente, daquela literatura mais clássica, que se aplicava na época. Manuel Bandeira, famoso pelo Vou-me embora para Passárgada, tão cantado e declamado através de décadas, e de geração a geração que vem sempre cantando, essa poesia, esse poema do Manuel Bandeira. E isso é muito importante, devemos lembrar que foi a abertura da Semana de Arte Moderna. Então, falar da Semana de 22 é concordar com algumas pessoas que dizem que foi a nossa segunda independência, uma independência cultural. Porque até então era muito focado na arte europeia, no academicismo. O passado é uma lição para se refletir, não para se repetir. Surge então uma necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. No século XIX, aqui no Brasil, o nosso país era um país ainda muito rural, não era um país urbano como é hoje. Então, era a parcela da população que tinha acesso às artes era uma parcela muito pequena. Era só a população que tinha um alto poder aquisitivo. E essa população, eles consumiam muita arte europeia. Iam para o teatro, o grande teatro municipal em São Paulo, assistir ópera, óperas francesas.
Então era essa maneira de consumir arte que tinha até então. E aqui o estado de São Paulo foi um estado que passou pelo ciclo do café, é um estado que ficou muito rico, né? Nessa época era o estado mais rico do Brasil e até hoje. E com isso, as famílias mais ricas do país viviam aqui no estado de São Paulo. E o estado que estava num amplo crescimento, ele estava atraindo pessoas de outros estados também. E com isso, a cultura aqui no estado ela foi ficando cada vez mais diversificada. Cultura de vários estados aqui em São Paulo. Então São Paulo virou esse grande celeiro de cultura na época. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinha possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa trouxe para o país diversas tendências. Assim, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Mais importante do que o motivo que ela aconteceu, né, que foi quebrar ali uma influência europeia conservadora na arte, foi dar identidade para a cultura brasileira. O movimento já não pode ser chamado futurista nem paulista. Trata-se de um movimento nacional, violento e triunfante, no qual empenham-se reputações formidáveis. Antropofagia, Macunaíma, Peri, Monteiro Lobato. Todos sabem dos traumas que Monteiro Lobato teria causado a Anita Malfatti. Fofoca bem das antigas da história da arte. Alguns o consideram do contra, o cara com coragem suficiente para criticar o modernismo paulista. Considerava todos loucos, isso mesmo, loucos. Para ele, Mário, Anita, eu, todos malucos. Paranoia ou mistificação? E para falar da arte moderna da Semana de 22, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, em 1917, com a primeira exposição modernista, que foi, né, da Anita Malfatti. E ela recém-chegada da Europa, tentou mostrar, né, essa nova tendência que já estava acontecendo na Europa, que era vanguarda, né, europeia, lá um pessoal que começou a usar mais o dadaísmo, né, o abstrato, o cubismo, né, começou a usar uma nova linguagem artística, e eles queriam colocar isso aqui também. Só que ela não foi bem sucedida, recebeu duras críticas, inclusive de Monteiro Lobato, que foi ao jornal Estado de São Paulo, falou que eles tinham o cérebro transtornado, né, psicótico, quis dizer, quando falaram que eles eram loucos, né, de trazer, e ele era muito conservador. E ficou rebatendo isso o tempo todo, até que os modernistas, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que eles eram jornalistas, resolveram também começar a publicar. E pensaram, vamos ter que dar uma resposta. Embora eles deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Quando o Villa-Lobos foi para se apresentar na semana, ele trouxe muitas peças dele, né? Já com um caráter mais modernista, né, que é o movimento. Então a semana de 22 é como se fosse uma semana que culminou em todas essas ideias de romper um pouco com o academicismo das coisas. Exemplo, quando Carlos Gomes, que foi um grande compositor que a gente teve, compôs o Iguarani. O Guarani foi o Guarani, né? Ele foi para fora.
se você pegar a obra ali, a orquestração é tipicamente italiana, embora são temas nacionais, né, do nosso povo indígena aqui. Porém, com Villa Lobos já foi diferente. A capacidade de orquestração dele, de alto nível, com todas as técnicas, porém ele já começou a utilizar temas regionais. Villa Lobos ele chegou a excursionar pelo Brasil, a buscar temas, né? Pernambuco, né? lá para o Nordeste, no Sul, várias regiões. Né? Não vou citar todas aqui que eu posso esquecer de alguma. Né? Então isso foi muito importante para a questão da identidade nacional, né? Aquela questão assim, a técnica, né? A estrutura, a forma europeia é muito bom, mas os elementos do folclore nacional, da identidade nacional, ela é a nossa valorização, aquilo que a gente se reconhece como identidade, né? Então você tem o famoso trenzinho do caipira, né? Você começa a retratar ali uma locomotiva, uma viagem, os passos, ele começa a retratar depois a fauna. E eu vejo também o Villa Lobos, após a semana de 22, ele ainda mais modernista ainda, né? Ele com mais brasilidade dentro das músicas dele, mas nunca ele deixou a complexidade, né? Toda aquela estrutura dele. A gente sabe que a Semana da Arte Moderna tinha o intuito de popularizar a arte daquela época, tirar essa mistificação do erudito, daquela cultura europeia, da cultura de fora do país, para que a gente pudesse aparecer mais com as nossas ideias, com as nossas regiões. E aí no terceiro e último dia da Semana da Arte Moderna, Villa Lobos me aparece com a mistura da música erudita com o samba. Isso daí levou o povo à loucura, né? O pessoal que era muito ligado à música, principalmente o pessoal que era ligado à música erudita, à música europeia, a hora que viu aquilo, ao mesmo tempo que se espantou, ficou assustado, foi um êxtase para todo mundo, né? Nossa, essa linguagem nossa, a gente está conseguindo ouvir citações de nossas regiões, regiões nordestinas, regiões do Mato Grosso, Rio, São Paulo, no meio de uma orquestra sendo tocada. Então isso daí já fez trazer as ideias musicais para a gente aqui, para o Brasil, e começar a fluir essa criatividade nossa, né? Das ideias dos nossos músicos, dos nossos grandes gênios também. E em meio a tudo isso, a coisa era tão turbulenta que em 1922 Pixinguinha foi para Paris, justamente com os 8 batutas, levando a música brasileira. E os 8 batutas eram o quê? Era um grupo de 8 negros grandes tocando choro, tocando música brasileira, expondo a nossa arte. Então, com tudo isso, eu acredito que gerou uma imensa liberdade musical, de criatividade, uma liberdade artística que a gente pode vivenciar isso até hoje. Então, sem dúvida nenhuma, a Semana da Arte Moderna de 22 foi fundamental para que a gente possa ter todo esse conteúdo e toda essa riqueza artística que a gente tem no nosso Brasil hoje em dia. Colocaram, né, essa exposição no lugar nobre de São Paulo, que era o Teatro Municipal de São Paulo, e era para durar uma semana, durou 3 dias, porque foi assim, muita crítica destrutiva, né, que aquilo não era uma coisa bonita, que estava fugindo demais aos padrões considerados, né, o acadêmico, que era, para ele só existia uma linguagem, né, que era o academicismo. Então, entrando nessa nova modalidade, né, que eles estavam querendo colocar, foi assim, muito rejeitado. E com isso, né, veio essa... Eles tiveram que tirar, né, a exposição não foi como eles gostariam que fosse, né, de repente que fosse aceito tudo. E, inclusive na música, quando o Villa Lobos entrou para fazer a apresentação dele, ele entrou com um pé de sapato, um pé de chinelo, e aquilo criou, foi vaiado. Imagina Villa Lobos sendo vaiado por toda aquela plateia, por todo mundo, porque eles achavam que era mais uma provocação dos modernistas, né? Chegar lá com o pé de chinelo e outro sem. Depois ele rebateu, falou que estava com o pé com, né, tinha um calo no pé e tal. Mas assim, pode até ser que não, pode até ser que fizesse parte dessa provocação artística, né? Mas ele mencionou isso
né, falando que ele, não, eu tô com calo aqui, não sei o quê, para tentar ser aceito. Foi uma desculpa, na verdade, né? Minha apresentação entrou para a história, mas não pela qualidade musical, não, mas sim por conta de uma prosaica confusão. De casaca, mas com um pé calçado de sapato e outro de chinelo. Fui atacado com vaias pela atitude tida aos olhos do público como desrespeitosa, sendo que na verdade eu tava com um calo no pé. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol e o índio tinha despido o português. Tupi or not Tupi? That's the question. Bop foi lá no meu ateliê, na rua Barão de Piracicaba. Assustou-se também. Oswald disse que isso era como um selvagem, uma coisa do mato. Bop só concordou. E eu quis dar também o nome selvagem ao quadro. E dei. Abapuru. Palavras que encontrei no dicionário de Montoya. Língua dos índios. Quer dizer antropófago. Porque esta me parece a verdade mais estimulante que convém afirmar. Os paulistas que deram o primeiro e principal brado de alarme na renovação das artes nacionais, depois de generalizado o movimento dessa renovação, se concentram outra vez na sua bisonice, digamos, trabalhadeira. Foi assim que durante 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas, irreverentes e contestadores, marcando assim uma nova era artística no Brasil, para o desespero de muitos, inclusive do escritor Monteiro Lobato. Os artistas que iniciaram o modernismo no Brasil aproveitaram-se desses novos procedimentos e técnicas, desse rompimento com o academicismo, para reelaborar o cenário artístico nacional. De há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando os inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside que nos manicômios essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. O grande conceito que se destaca no modernismo é a antropofagia, né? O fato de efetivamente eu, artista, eu, brasileiro, entrar em contato com as outras culturas, de trazer esses elementos, não negar. Isso não pode ser feito. E eu acho que isso é crucial, dar a eles uma nova perspectiva. É engolir e depois botar para fora alguma coisa que seja totalmente brasileira. E, na minha opinião, o Brasil passa a ter uma identidade artística através da dança, através da música, através das artes plásticas, através desse movimento. Um movimento que, se você for ver, nós tivemos as duras críticas de Monteiro Lobato, a Anita Malfatti, que acabaram por caracterizar e dar realmente o impulso
para a criação dessa Semana de Arte Moderna. Nós temos a figura impressionante de Mário de Andrade, o grande pai desse movimento. Temos Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, né? O cantor também Cândido Botelho, que não participou do modernismo, da Semana de Arte Moderna, mas sim foi o grande intérprete de Heitor Villa-Lobos, com essa coisa de trazer, né, o nosso ritmo, a nossa história, o nosso folclore para a música brasileira. Então nós temos uma infinidade de fatos que viriam a modificar o comportamento do brasileiro com relação ao Brasil. Vi minha obra ser silenciada, cercada de uma aura de maldita, e então senti o peso do ostracismo. Todo o meu trabalho ficou cortado, alunas, vendas de quadros, e então começaram as brigas nos jornais. Conheci toda a extensão do fosso que separou minhas obras das acadêmicas locais. Violara com elas praticamente todos os padrões da arte acadêmica e ainda alguns sociais. Então, nessa época também, nós temos esse avanço da figura feminina, né, ganhando espaços até então reservados para o homem. Para mim, a Semana de Arte Moderna foi, não só para mim, mas para a história, foi muito importante, no contexto geral, não só artístico, mas para a história do Brasil. Né? E eu acho que o que eu posso pontuar assim, de mais interessante que eu considero é a participação das mulheres. Né? Foi essencial, é lógico, foi uma coisa muito importante também considerando todos os artistas homens envolvidos nisso, mas eu acho que a participação da mulher naquela época, que tinha uma situação bem mais restrita, né? Não existia o divórcio ainda, não votava, então eram mulheres participando aí de um evento chocante, né? Que foi tão importante até hoje, né? E que fizeram uma diferença muito grande para a história do Brasil. Então, para os homens já foi algo muito grande, mas para as mulheres, que deveriam ser aquelas belas recatadas do lar, né, cuidando de casa, cuidando dos filhos, que poderiam pintar, mas pintar só por hobby, né, se envolver num evento desse, mostrar sua arte do jeito que ela queria pintar, da forma, no estilo diferente, e num evento tão grande, profissional, né, elas se profissionalizarem e participarem dessas coisas tão importantes para a arte, eu acho que para mim é muito importante, né? A minha força vem da lembrança da minha infância na fazenda, de correr, de subir em árvores e das histórias fantásticas que as empregadas negras me contavam. E tudo isso culminou na Semana de Arte Moderna de 22, que foi a semana que o Brasil ele passou de ser um país que copiava a Europa e se transformou num país que criava a sua própria arte, uma arte nacionalista. E isso deu início ao modernismo aqui no Brasil. Então eu vejo a Semana de Arte Moderna, ela é eterna, é algo assim de suma importância para todo brasileiro redescobrir o Brasil. Eu acho que a gente tem que redescobrir um novo Brasil agora, né? Porque houve uma série de circunstâncias, de mudanças, de pensamento, grupos sociais que cresceram muito, né? Que mudaram os seus hábitos, a tecnologia, que é muito importante, a informática, que deu acesso, deu voz aos mudos, né? Aqui no Brasil. Todo mundo tem um celular, todo mundo se comunica com todo mundo. Isso aí transformou completamente a sociedade, né? Então, agora a gente tem que parar um pouquinho e falar o que nós queremos desse Brasil novo.
É um outro modernismo. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei. Vou-me embora pra Passárgada. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo das trevas do esquecimento. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.